Eu vou pedir para o nosso diretor exibir a foto do nosso homenageado aqui. Este é o cão comunitário Orelha. Lamentavelmente, ele teve que sofrer eutanásia depois de sofrer um espancamento que deixou ele sem condições de continuar vivo. Esse caso aconteceu em Florianópolis, tem envolvimento de 4 adolescentes, tem uma história de que as famílias estão tentando segurar, acobertar, são pessoas com posse, enfim, isso gerou uma confusão que só está tendo desdobramentos até agora, que a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Eu queria, como eu disse, o programa em memória ao Orelha, mas a gente não vai usar apenas o caso deles, até porque nessa semana, depois que apareceu a história do Orelha, já teve um caso no Rio Grande do Sul, de um cachorro baleado pela polícia, no Paraná um outro que levou um tiro nos rins, em São Paulo uma crueldade de um sujeito que amarrou uma cadela grávida e saiu arrastando 7 quilômetros para a cidade afora. Enfim, essas atrocidades estão sendo reveladas, o Orelha pôs foco, pôs luz nessa história. Queria começar com vocês, nosso representante do Conselho de Medicina Veterinária. Como é que os médicos, como é que vocês encaram essa questão, como a do Orelha, essa questão dos maus tratos, como é que é visto por vocês? Bom, primeiro, um prazer estar aqui com vocês, França. Infelizmente, nós temos milhares de orelhas no nosso país, no mundo, mas no nosso país, recorrentemente, essas situações. Para nós, médicos veterinários, que somos formados e preparados justamente para preservar a vida desses animais, garantir o bem-estar e que os maus tratos sejam evitados, é uma situação muito triste e preocupante, né? Mas, por sorte, nós temos, do meu ponto de vista, a sociedade brasileira amadurecida tem voltado seu olhar nessas questões, principalmente na melhoria da qualidade da nossa legislação. Tá certo. Eu agora convido a nossa representante da OAB, a Nívia, do ponto de vista legal, eu sei que esse caso do Orelha está trazendo um debate sobre as punibilidades, as formas ou não. Enfim, como é que vocês têm visto esse caso específico do Orelha e suas repercussões? Perfeito. Primeiro, boa tarde, né, a todos. Também gostaria de agradecer. É sempre muito importante termos a oportunidade de falar sobre direito animal, né, que é um assunto que nos é tão caro, né? No caso específico do Orelha, nós temos já a proteção constitucional, né? O artigo 225 ele veda de forma expressa qualquer tipo de maus tratos contra os animais, né? E nesse caso aplica-se direto à Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais. Essa lei ela prevê a punição de 2 a 5 anos, né? A multa e a perda de guarda para quem comete esses crimes de maus tratos, com a majoração ainda, né? Que pode ultrapassar 6 anos de reclusão. O que acontece de forma específica nesse caso é que nós estamos tratando, como você mencionou, de adolescentes, né? Então, esses adolescentes, eles não cometem crimes, né? Eles cometem atos infracionais. De acordo com De acordo com o ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Então, eles não terão a mesma responsabilidade se fossem adultos, né, que tivessem cometido esse crime, né? Mas de todo modo traz luz também para a sociedade continuar debatendo, né, e provocarmos o legislativo, né, e nossos governantes para aprovarem mais leis, né, e conscientizarem mais as pessoas acerca do direito desses animais. A gente vai falar disso já, sobre essa questão de melhoramento da legislação, mas eu queria uma parte vamos assim dizer, técnica. Eu sempre leio que os cães são seres sencientes. Para o nosso telespectador, explica para a gente por que os cães eles têm essa proximidade tão grande, moram com a gente, se tornam filhos em vários casos, e qual é essa relação? Como é que é esse ser ciente do cachorro, dos cães e dos gatos? Na verdade, sim, todos os animais vertebrados, né, que têm coluna, falando de uma forma mais simples, já entra nessa categoria de senciência. O que significa isso? Os animais têm sentimento, eles têm a percepção do ambiente, então eles sofrem, eles sentem dor. Por incrível que pareça, ainda tem pessoas que acreditam que o animal é uma máquina que não sente dor.
Então, essa característica desse grupo dos animais sencientes é justamente animais que eles têm a capacidade de ter emoções, de ter sentimentos, de sentir a dor, a percepção do meio ambiente. E nesse sentido, obviamente, o cão sofre nesses atos de crueldade, de maus tratos. E se você me permitir, França, eu gostaria de fazer um gancho que eu acho que é muito importante com o que a doutora falou, porque se nós temos as leis, nós temos que criar uma situação, nesse caso especial do Orelha e de outros, que a gente tenha uma cadeia de custódia. O que quer dizer? Que a gente possa fazer um processo investigativo, porque é um crime, aí a doutora, por favor, complementa, e muitas vezes esses atos, eles ocorrem, mas nós não conseguimos garantir a prova pericial, ou garantir que essa situação, ela possa ser instruída pela polícia e depois, posteriormente, pelo juízo. Então, isso é muito importante para que nós tenhamos, no caso do Orelha e de outros, a possibilidade, em situações que é verificada a culpa dessas pessoas, a culpa ou o dolo, né, porque é um crime, o dolo, a intenção de fazer o mal, que a gente possa ter a aplicação da justiça. Tá certo. Eu vou usar essa sua fala como gancho para um dado que saiu pouco antes da gente começar nosso programa. É importante dizer para o telespectador o seguinte: esse programa foi pensado no ano passado, em dezembro do ano passado. A gente não tinha a menor ideia que aconteceu uma tragédia como essa com o cão Orelha, que teve uma repercussão. Os casos, a gente sempre lê e noticia casos, mas não um tão grave ou com tanta repercussão como esse do Orelha. Então, e a gente, preparando esse programa, a gente tem se deparado com levantamentos recentes. E hoje cedo, pouco antes da gente entrar no ar, saiu um material que o Globo levantou junto ao Conselho Nacional de Justiça, que houve um salto de 1.400% de processos contra maus tratos a animais no Brasil, em 4 anos. Dá uma média, segundo os dados do Globo obtidos no Conselho Nacional de Justiça, houve no ano passado, em 2025, a abertura de 4.919 processos por maus tratos, o que equivale a uma média de 13 novos casos por dia. Como é que a senhora vê, como advogada e tratando justamente dessa causa, esse aumento desses números de processos? O aumento de número de processos, ele decorre, da conscientização da população, né? A população não tem mais tolerado tantos casos de maus tratos, né? Então essa parte da conscientização é muito importante. Outra, nós temos mais câmeras espalhadas, né? Então essa possibilidade de você conseguir responsabilizar, né? Você conseguir identificar ter uma prova. Exatamente, você conseguiu identificar, você tem a prova ali. Hoje você tem um vizinho que está filmando, ele vê um cachorro lá que é do vizinho, que o cachorro está chorando, está gritando, ele começa a filmar. Então ele começa a ver que o cachorro ou está sendo maltratado, ou ele está sofrendo algum tipo de violência, ou que seja ficar à míngua, né, sem água, sem alimento, ou mesmo um caso de agressão, como esse que são tão recorrentes, né? Então a possibilidade de filmar, fazer a prova, né, em conjunto com essa questão da conscientização, os meios mais disponíveis para se denunciar, né? Nós temos visto delegacias especializadas, né? Vários estados, aqui no Distrito Federal é um caso, né? Criou uma delegacia específica para cuidar de maus tratos. Perfeito. E também uma secretaria especial que foca só nessa questão da proteção animal. É um caso de Brasília, mas tem outros estados, né? Sim, desculpe. A DRCA, que é essa Delegacia de Repressão, né, aos crimes contra os animais, ela tem sido um exemplo, né, para o Brasil. Né? Nós acompanhamos casos, né, em outros estados, e há sempre a delegacia e a equipe aqui como referência, né? Então eu acho que essa facilidade, né, também tem feito com que esses números de denúncias aumentem. A gente está falando de número de processos, não significa número de efetivos. Sim. Culpados, né? Porque o processo tem todo um trâmite para chegar ou não à culpabilidade daquelas pessoas, né? E nesse sentido, aproveitando o gancho da doutora, importante, quando nós geramos a prova, uma das principais provas materiais é justamente a perícia. A perícia é feita pelo médico veterinário. Exatamente, pelo médico veterinário. Inclusive hoje, para vocês terem ideia, nós temos, se eu não me engano, em Goiás, nós temos o chamado Instituto Médico Legal Veterinário,
né? E o aumento de casos tem sido enorme, não só em Goiás, mas como em outros estados. Porque o juízo, ele tem, principalmente na esfera criminal, ele tem que ter essa materialização do crime. E o corpo de delito, né, que é justamente esse exame do animal, o que foi feito, o que motivou, inclusive no caso da orelha, a que esse animal passasse por uma eutanásia, porque ele já não tinha mais condições de qualidade de vida, tudo isso constrói e instrui o caso para que a gente efetivamente tenha a punição, obviamente, se for, né, houver a responsabilização dessas situações. Então, a importância aí, né, nesse sentido, do profissional médico veterinário, de compor essas forças policiais, que muitas vezes elas são carentes em relação a um profissional preparado para isso, e a delegacia, o delegado ou o juízo, na maioria dos casos, infelizmente, no Brasil, ele acaba contando com apoio, ou não tem um apoio do perito, que inclusive o perito criminal concursado, que garante essa cadeia dentro desse processo judicial. O senhor trouxe uma informação que eu desconhecia desse Instituto Médico Legal, mas é bastante importante saber que já há esse tipo de mobilização pelo país. Eu vou chamar o nosso convidado que veio participar conosco hoje, que é o deputado Ronaldo Nogueira, que representa os republicanos pelo Rio Grande do Sul. Antes, porém, eu quero convidar você, nosso telespectador, envie para nós sua colaboração pelo WhatsApp, anote aí, 61996202573. Conto com a sua participação. Deputado, seja bem-vindo ao Participação Popular. Obrigado, sempre é um privilégio participar com vocês da programação, e principalmente hoje, que é tratado de um assunto tão importante e necessário chamar a população, a sociedade para discutir um tema tão relevante. O senhor é autor do projeto de lei 4.134, que foi protocolado aqui na Câmara, deu início aqui na Câmara no ano passado. Pela proposta, ela endurece as punições para crimes de maus tratos contra animais quando praticados com requinte de crueldade. Essa sua proposta de lei foi anterior ao caso do Orelha, mas casa certinho com esse caso que está comovendo a população brasileira, não é isso? A motivação da apresentação desse projeto de lei ainda no ano passado, ele se baseia em princípios da minha fé, porque o Brasil, que é um país que se diz majoritariamente cristão, mas pelo que se vê, esses cristãos brasileiros não leem a Bíblia, porque uma das recomendações bíblicas é cuidar da vida dos animais. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!